Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos hoje terminar a leitura de Miqueias, lendo os capítulos 5, 6 e 7. E então faltarão, quantos dias aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias para a gente terminar a nossa leitura, ok? Vamos então ler esse último trecho de Miqueias. Se você chegou comigo até aqui, terminou a leitura, deixa aí seu comentário. Eu li Miqueias. Muito bem. Agora ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que, aqui está, em dores, tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Então esse trecho aqui ele é muito lido em período de Natal, né, que aqui se refere a, ao nascimento de Jesus, né, que nasceu em Belém, aquele que haveria de reinar em Israel, mas também que ele seria engrandecido até os confins da terra. Uma descrição aqui, uma profecia muito clara a respeito da vinda do Senhor. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos, e vocês não mais terão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Azerá e destruirei as cidades de vocês. Com ira e furor eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Capítulo 6. Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se e defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel.
Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que o levei a ficar cansado? Responda, pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Esse trecho aqui é bem interessante. No meio dessa profecia, dessa controvérsia de Deus com o seu povo, aqui é como se ele falasse de forma retórica mesmo, né? Se pondo na posição do povo, com que me apresentarei diante do Senhor? Com sacrifícios, com um monte de coisas, com o meu próprio primogênito diante dele? Não. O que Deus pede de nós, que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. A voz do Senhor se dirige à cidade e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo e todos os moradores. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade. E a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Vocês observaram os estatutos de Onre e todas as obras da casa de Acabe e andaram nos conselhos deles. Por isso, farei de Jerusalém um lugar desolado e dos seus moradores um objeto de vaias. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. E agora o último capítulo de Miqueias. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno. Os poderosos manifestam seus maus desejos e assim em conjunto tramam seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. E chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados, agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie em seu companheiro,
Não compartilhe os seus segredos nem mesmo com a sua mulher, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Minha inimiga não se alegre a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me levará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, ficará coberta de vergonha, aquela que me disse: Onde está o Senhor, seu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como a lama das ruas. No dia da reedificação, nas suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Assíria até o Egito, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas a terra se tornará em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Ó Senhor, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós numa floresta, no meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse trecho aqui é muito interessante também. Aqui, ó. Versículo 18 e 19. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. Uma das coisas que eu considero elementos complicadores na interpretação de textos proféticos é porque nem sempre está claro a transição entre os sujeitos da fala, né? Eu sei que tudo é palavra de Deus, a gente concorda com tudo isso, mas para a gente entender o fluxo de ideias, a gente precisa ter uma atenção muito grande. Que momento é o Senhor que está falando? Que momento é o povo que está falando, o povo em pecado? Que momento é o que seria o povo que reconhece o seu pecado que está falando? E aqui, por exemplo, em Miqueias, essas três perspectivas, ou quatro na verdade, porque ainda tem partes que parece que é o profeta que está dizendo. Então, há uma, não digo uma miscelânea, mas não há clareza às vezes na transição de uma parte para outra. Então, esse é um elemento complicador na minha visão, na interpretação e na leitura de textos proféticos. Mas a gente viu então, nesse livro de Miqueias, novamente o Senhor Deus anunciando o juízo sobre o seu povo de Israel, anunciando o seu juízo sobre o seu povo de Judá, denunciando os pecados e, ao mesmo tempo, expressando o seu amor pelo seu povo
e, e se comprometendo a restaurar o seu povo por meio da ação de um descendente de Davi, né, que viria a ser rei sobre Israel. Teria seu nome engrandecido em toda a terra. Então, esses textos proféticos, embora tão antigos, eles são muito aplicáveis à nossa vida, à igreja, ao tempo que nós vivemos. E para que a gente possa se lembrar de quem é o nosso Deus, do fato dele ser um Deus justo, que não joga para baixo do tapete os pecados, e o fato também de que Deus é um Deus amoroso e se compadece daqueles que se arrependem. Ele restaura por meio do seu Filho o remanescente fiel. Então, que Deus nos esclareça essas coisas e possamos viver na dimensão delas, tanto tendo o temor de Deus, quanto o glorificando por causa dos seus atributos graciosos para conosco. Ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, por termos encerrado a leitura de mais um livro bíblico, mais um livro profético. Que o Senhor, ó Deus, nos impeça de viver uma vida de pecado, uma vida de rebeldia, de idolatria. Que o Senhor nos aproxime de Ti, do Teu Filho amado. Que nosso coração jamais se desvie do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a Te servir da maneira como o Senhor deseja, eliminando da nossa vida todo tipo de vício, seja em alimentação, seja em bebida, seja da nicotina, seja da pornografia, seja até mesmo do celular, dos joguinhos, das redes sociais. Nos livra, Senhor, de termos o nosso coração e o nosso tempo tomado por coisas que nos impedem de Te adorar como devemos fazer. Ajuda-nos em tudo isso. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.